Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais um encontro no Solução do Dia. Agora um pouco diferente, é uma solução do dia um pouco mais longo, porque pode ter várias soluções para vários dias, quem sabe. Nós teremos uma temática especial e dentro dela vamos fazer vários aprofundamentos com temas que são correlatos, temas importantes, temas que você, com toda certeza, se depara no seu dia a dia. Meu nome é Alan, sou professor, advogado, professor de Direito, professor de Processo Civil e também trago aqui, além da minha profissão na advocacia, que é oferecer soluções processuais, oferecer soluções do dia a dia como professor para você que está vivenciando o início da sua carreira, que está vivenciando dificuldades. E falando em início, nós temos hoje uma temática que vai permear todo o nosso debate. Como superar as dificuldades do início? Podemos debater assim. Nós sabemos que no início dos nossos estudos, se você está estudando para a OAB, você tem muita dificuldade de quebrar as primeiras barreiras, de conseguir as primeiras notas, às vezes de conseguir superar as dificuldades de fazer as primeiras provas. No concurso não é diferente. Na advocacia nós temos aqueles primeiros anos que são anos de dificuldade, anos que você tem dificuldade de conseguir clientes, dificuldade de progredir na sua carreira, dificuldade de ter resultados para mostrar. E aí eu gostaria de chamar vocês para um primeiro debate, um debate inicial. Você acredita no direito de sonhar? Você acredita que existe um direito de sonhar, um direito de ter um sonho? Veja, quando a gente está falando das dificuldades no início, nós temos que lembrar da importância dos nossos sonhos. Por quê? Porque às vezes a gente é movido pelo sonho, por uma imaginação, por um pensamento de um local melhor, uma situação melhor, e nós vamos fazer aquilo que nós queremos fazer, movidos pelo sonho. E esse sonho, ele pode ser capaz de te ajudar a superar essas dificuldades iniciais. Então, quando você tem um sonho de ajudar sua família, quando você tem um sonho de poder ter uma vida melhor, aquelas dificuldades que você vai sentindo no dia a dia, você vai criando força em uma casca para superar essas dificuldades, porque você tem um sonho, né? O sonho, o direito a sonhar, ele é livre para todos. Ele transborda uma felicidade quando você se imagina, que você fecha os olhos e se imagina vivendo aquele sonho. Você fica em outro estágio, né, emocional. Só que tem aquela famosa frase, né, de uma música, dias de luta, dias de glória. Parece que nós vivemos muitos dias de luta para poucos dias de glória. E parece que esses dias de luta vão, né, minando os nossos sonhos, vão reduzindo o nosso desejo de sonhar, a nossa vontade de sonhar, né? Isso aconteceu comigo uma vez, ali para os anos 2017, 2018, quando eu fazia um mestrado em Direito com a pretensão de ser professor, mas a minha principal profissão, meu principal sonho era ter um grande cargo no escritório de advocacia em Natal. Não ter meu próprio escritório, mas ter um cargo em grandes escritórios aqui no Rio Grande do Norte. E aí, por diversas dificuldades que eu ia enfrentando, não saber lidar com certas situações, não saber lidar com certas pessoas que estavam acima de mim, por exemplo, eu fui tendo meu sonho minado. Eu fui vendo, achando que aquilo que eu estava vivendo não era o que eu queria. Era muita angústia e dor na busca de um sonho vago, de eu quero ter uma prosperidade como advogado, mas eu não tinha um sonho concreto. E aí eu fui começando a desistir desse meu desejo de advogar, de fazer parte de um grande escritório. Mas foi aí que eu percebi que aquele meu sonho não era um sonho, era uma vontade. Porque quando eu decidi não mais fazê-lo, e aí
ali no início do ano 2018, ali em abril e maio, eu parei de advogar por um tempo, eu vi que a minha vontade não era de estar num grande escritório. A minha vontade era de advogar, mas não necessariamente naquilo que eu acreditava ser meu sonho. E eu passei alguns meses sem advogar para pensar e acreditar nisso. Então, o direito de sonhar, ele vai alimentar você para você ter forças para superar algumas dificuldades, várias dificuldades. Mas você não pode confundir o seu sonho de sua vontade. Você não pode confundir aquela vontade de você ter de conquistar algo com o sonho da sua vida, com o que você projeta para o futuro. Então você pode ter uma vontade de se mudar, de sair de casa, de comprar uma casa nova, de ter um emprego. Isso é uma vontade, mas não necessariamente é o seu sonho. O seu sonho é aquilo que você tem lá de mais profundo e que quando você se imagina naquele ambiente, você se encontra assim: eu estou realizado. E pode ser, a maioria das vezes o seu sonho é algo que você sempre teve a sua vida toda e você foi carregando, às vezes escanteando por vontades ali e deixando ele de lado. E aí vem outra pergunta para a gente refletir aqui: quanto é que vale o seu sonho? Quanto vale o seu sonho? Não estou falando aqui de dinheiro, estou falando de o quão você está disposto, o quão você está disposta a realizar o seu sonho. Então tem muitas pessoas que querem advogar, passam 1, 2 anos, e aí dizem: não, advogar é difícil, desiste, não dá para mim não. Tá? Vou estudar para concurso, aí passa 1, 2 anos, não, estudar para concurso é difícil demais, porque não tem prova e as bancas fazem prova diferente e tal. Qual é o sonho dessa pessoa? Qual é o seu sonho? Na real, qual é o seu sonho? Por que eu estou dizendo isso? Porque o sonho ele tem um valor. E um valor que ao realizar você recebe. Então você, ao realizar o sonho, você está recebendo algo. Mas na vida, a gente não tem como ter tudo. Então, para eu receber algo, eu tenho que entregar algo. E aí tem uma foto muito bacana na internet que você pode procurar. Do pé, os dois pés de uma bailarina, um com a sapatilha e outro sem a sapatilha. Com a sapatilha é aquele pé, né, que beira a perfeição, formoso, maravilhoso, bonito, e sem a sapatilha é aquele pé cheio de curativos, ferimentos, né, da dor que a bailarina e o bailarino também passam ao usar a sapatilha e ao treinar o balé, ao dançar o balé diariamente. E a gente vê a sapatilha, a gente não vê o sacrifício que está tendo por trás da sapatilha. Então, a dor da bailarina é dizer: eu estou disposta a ter diversos machucados e a sentir muita dor no meu pé diariamente em troca de realizar o meu sonho. Então, você está disposto e está disposta a ter sacrifícios para realizar o seu sonho, né? Muitas pessoas chegam para mim hoje e fazem a seguinte pergunta: Alan, por que você não faz um concurso? Você sabe muitos temas do direito, você tem facilidade, você mostra essa facilidade dando aula. Por que você não faz um concurso? Você passaria. E eu digo: eu não faço um concurso porque não é o meu sonho. Eu posso ter uma vontade de ter uma remuneração, de ter um cargo, mas não é o meu sonho. Então eu não vou estar disposto a ter o meu pé todo machucado, cheio de curativo, para ser aprovado no concurso. Porque não é o meu sonho. E aí eu trago o lado contrário. Qual é o meu sonho? Eu sempre tive um sonho de trabalhar em sala de aula, ser professor, trazer uma educação diferente da educação, dos modelos de educação de sala de aula que eu recebi. E aí as pessoas sempre dizem: Alan, você dá muito bem a aula, a sua aula é boa, é diferente, não sei o que, você faz não sei o que, você tem um jeito diferente. Essas pessoas estão vendo a sapatilha. E às vezes perguntam: porque eu não tenho essa habilidade de falar em público, eu não tenho essa habilidade de gravar esse vídeo que você tem, eu não tenho essa habilidade de em sala de aula ser assim tão extrovertido. Mas as pessoas não sabem o que está por trás da minha sapatilha. As pessoas não sabem
que por muitas vezes, durante um ano que eu dava aula, no início nas primeiras turmas para a OAB, eu chegava antes da aula e eu dava a aula inteira sozinho em sala de aula. Eu fazia isso várias vezes, antes da turma chegar, dava a aula sozinho em sala de aula. E é como se eu estivesse ensaiando a aula inteira, para que eu pudesse analisar onde eu estou errando, o que é que eu posso mudar, para que eu sentisse, eu falei aquilo, não saiu legal, não ficou bem explicado, mesmo que ninguém estivesse assistindo. Eu ensaiava, seja na sala de aula, ou quando não podia ser na sala de aula, eu ensaiava em casa. E por muito tempo foi assim. Dava aula sozinho, parava, analisava, viu que podia melhorar, para chegar em sala de aula, dar uma aula melhor, depois viu que podia melhorar da sala de aula, viu que os alunos estavam assimilando com facilidade, o que eles não estavam assimilando com facilidade, não colocava a culpa em aluno, que é uma coisa que muita gente faz. Eu dei a aula, o aluno não aprendeu porque ele não estudou. Não, peraí, então se ele não aprendeu, eu vou ver o que eu posso fazer para melhorar. Se ele não vai estudar, beleza, mas eu olhava para mim. E tudo isso foi um processo que foi levando anos até chegar ao momento em que eu entro em sala de aula e consigo dar uma aula e preparar uma aula sem grandes dificuldades. Eu não preciso passar tanto tempo preparando aula como algumas pessoas relatam ter dificuldade de preparar a aula. Como que eu vou pensar? Então, como é que você faz isso tão rápido? São anos fazendo isso, e a primeira vez que eu comecei a dar aula foi em 2013. 2013 foi o primeiro ano que eu comecei a dar aula. Dava aula para o ensino médio enquanto aluno da UFRN. Então são 8 anos preparando, analisando e fazendo isso. E sempre ensaiando, sempre vendo como eu podia melhorar. E aí, né, o sonho, ele move. Porque se fosse uma vontade de dar aula, eu teria parado faz muito tempo. Mas é o sonho que faz com que, independentemente do que aconteça, dos estresses que a gente tenha, das notas baixas que eu, enquanto professor, já recebi, das avaliações que eu já recebi, as pessoas dizem, Alan, não, odiei a aula. Eu podia, não, se é para ficar me esforçando horas e horas e horas para depois o aluno que não presta atenção, passou a aula no celular e vem dizer que eu não estudou nada, não aprendeu nada, me ter culpa minha. Pois é, não quero fazer isso pra mim. Mas ele está certo. Então, peraí, como é que eu vou fazer essa pessoa largar o celular? Como é que eu vou tornar interessante pra ele também? Pra ele que não gosta de mim. Então, se não fosse meu sonho, eu não tinha feito isso. Só que aí vamos pro terceiro tema importante aqui, já vem pra reflexão do direito de sonhar. Do quanto você está disposto a fazer esse direito, esse sonho acontecer. E aí vem uma reflexão importante nisso. Qual é o seu limite? Nós temos que ter limite, nós temos que respeitar o limite, porque a gente confunde a vontade de fazer o sonho acontecer com fazer tudo vale para o meu sonho acontecer, inclusive deixar de viver, basicamente. Então, quando a gente fala quanto vale o seu sonho, ninguém aqui está falando que você tem que deixar de viver, deixar de ter família, deixar de ter amigos, deixar de aproveitar coisas boas da vida por causa do seu sonho. Mas respeitar o seu limite é você também saber até onde eu posso fazer coisas que não me acrescentam. Porque eu vou ter que me sacrificar. Mas eu vou sacrificar aquilo que não me acrescenta. E eu vou respeitar o meu limite daquilo que me acrescenta. Eu não preciso estudar 24 horas por dia para passar na prova da OAB. Eu não preciso estudar 24 horas por dia, 7 dias de semana para passar no concurso. Eu tenho que respeitar o meu limite. Mas o meu limite também diz respeito a aquilo que não me acrescenta em nada que eu posso deixar de fazer. Para conseguir descansar mais, para conseguir estudar mais, para conseguir trabalhar melhor. E respeitar o seu limite é importante. Em 2019, estava eu como professor da segunda fase de Constitucional. E aí, além de estar em outras turmas, eu estava sozinho na segunda fase constitucional, que era na terça-feira de manhã.
E aí eu que estava muito preocupado com a turma, estabeleci o prazo que todo mundo enviasse as peças e correções e questões para eu corrigir. Na sexta-feira, as pessoas enviavam na segunda e eu ainda assim me esforçava para corrigir todo mundo. E eu corrigia na madrugada da segunda para a terça, para na terça-feira dar aula, mesmo sabendo que os alunos tinham enviado fora do prazo. O que acontecia? Eu chegava em sala de aula muito cansado. Eu estava dando aula cansado. Eu comecei a ter aquele negocinho que parece um psicopatazinho, que fica aqui piscando o olho. Eu comecei a ter isso aqui. E aí, o que foi que eu percebi? Que a minha qualidade de serviço de professor estava baixando, porque eu estava cansado. Eu não conseguia mais desempenhar performar como eu estava performando antes. Estava atrapalhando tudo. Por quê? Porque não era só a turma de segunda fase, era toda a minha semana que estava puxada e que estava desorganizada, e eu não estava respeitando o meu limite. Estava indo em busca do meu sonho? Estava, mas não estava respeitando o meu limite. Meu corpo ia cobrar e já estava cobrando. E foi quando eu comecei eu tenho que equilibrar melhor essa situação aqui. Eu tenho que melhorar a minha prestação. Então, se eu sou um advogado, eu tenho que pensar o seguinte: o meu cliente, ele me paga para que eu vá para academia, para que eu me alimente bem, para que eu cuide da minha saúde emocional, para que eu faça terapia. Então, tudo isso eu tenho que colocar. O meu cliente está pagando isso. Por quê? Porque se eu não fizer uma terapia, se eu não cuidar do meu corpo, se eu não me alimentar bem, eu não vou ser um bom advogado. Por mais que eu seja inteligente, eu vou estar sempre preguiçoso, eu vou estar cansado, eu vou estar sem paciência para fazer as coisas. E isso reflete na minha atuação como profissional ou na minha atuação como estudante. Então eu trabalho com aquilo que eu posso oferecer como professor, como estudante e como advogado. E para que eu possa oferecer um serviço de qualidade, eu tenho que estar bem. A minha máquina é meu corpo. A minha máquina tem que estar com revisão bem feita, como o motor de um carro, com o óleo trocado, o pneu não pode estar careca. Só a careca de Mara que fica ali, mostra. Mas aqui, ó, não tem nada careca. Entendeu? Mara tá rindo aqui atrás porque vocês não estão vendo nem ouvindo, né? A galera do Spotify não tá ouvindo. Galera do YouTube, se você tá ouvindo no Spotify, vá pro YouTube e você vai ver minha carinha que é em cima da risada aqui. Então, pessoal, eu tenho que me cuidar e eu tenho que respeitar os meus limites, certo? Não se trata de fazer tudo pelo sonho, mas de saber priorizar o seu sonho e respeitar o seu limite. E muitas vezes a gente não prioriza o sonho, a gente deixa o sonho de lado. Por quê? Porque a gente tem medo de correr atrás do nosso sonho. A gente tem medo da crítica, do julgamento, do que vai acontecer. E tem uma frase de Aristóteles que diz o seguinte: só tem uma forma de não ser criticado. Não faça nada, não diga nada, não seja nada. Então, se você quer, eu não quero ser criticado, não tenha sonho, não faça nada, não seja nada. E eu até discordo de Aristóteles disso, porque ele disse que se você não for nada, não fizer nada, não ser nada, não falar nada, você não vai ser criticado. Mas hoje em dia, se você fizer isso, você vai ser criticado também. Porque as pessoas vão dizer, não faz nada. Então, ainda que você não faça nada, você vai ser criticado. Ainda que você não faça nada, você vai ser julgado. Então, por que eu vou ter medo de correr atrás do meu sonho? Por que eu vou ter medo de assumir que eu tenho um sonho que eu quero realizar, que eu estou disposto a machucar meu pé para depois ter uma sapatilha e ir para dançar balé? Por quê? Por que eu estou com medo disso? Então, o meu sonho, ele vai me guiar para superar as dificuldades. O meu sonho, ele vai me ajudar a entender o valor que eu dou a ele, o que eu posso priorizar, o que eu não tenho que fazer, o que eu posso abrir mão. Não se trata de dizer sim para o seu sonho. Se você quer realizar seu sonho, não é dizer sim para o seu sonho, é dizer não àquilo que atrapalha o seu sonho. É você abdicar das coisas. É você respeitar os seus limites. É você entender que você vai ser julgado e criticado de qualquer forma. Então que seja em busca daquilo que te faz feliz. Certo? E, Alan,
entendi tudo isso. Como é que eu posso encerrar sabendo, tendo norte para encontrar meu sonho? Você tem que descobrir o seu porquê, a razão, o motivo que está por trás de tudo isso. Você tem que entender que quando você tem um sonho de advogar para melhorar as condições de vida da sua família, ou eu quero advogar porque eu quero conseguir dinheiro para dar uma casa para minha mãe, você tem que entender o seu porquê. Então, o meu porquê é melhorar a condição de vida da minha família. Meu porquê é dar uma casa para minha mãe. Por que você está dizendo isso? Porque quando você entender isso, você não vai fazer uma petição como advogado porque seu cliente está pagando. Não. Você não vai sentar para estudar e fazer questões naquele dia para a OAB para passar na OAB. Não é para passar na OAB. Você não vai passar uma semana estudando para o seu concurso, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 4 meses e vai deixar de sair, por exemplo, na sexta-feira à noite para conseguir estudar no sábado de manhã. Não é para ser aprovado naquele concurso para tirar uma nota boa. Você vai fazer isso por quê? Porque você quer ajudar a sua mãe. Então você está fazendo um trabalho bem feito como advogado para ajudar a sua mãe. Você está atendendo aquele cliente que é chato, que é difícil para ajudar a sua mãe. Você está estudando na sexta-feira à noite para ajudar a sua mãe. Você está fazendo questões depois da aula da OAB para ajudar a sua mãe. Não é para passar na OAB, é pelo seu porquê. Então qual é o seu porquê? Qual é o seu porquê? Uma vez eu entendi o meu porquê, descobri. Nesse período sabático, né, que eu tirei ali em 2018 normalmente, sem advogar, sem fazer nada, porque eu não tinha um porquê. Eu estava advogando para quê? Para chegar num cargo alto no escritório. Mas para quê? Por quê? Não tem. Então não era um sonho, era uma vontade. E vontade dá e passa. Assim como a vontade que você tem quando sai na festa de beijar uma pessoa, no outro dia pode passar ou não, né? Na maioria das vezes passa. Você beija, se arrepende e diz: por que eu fiz isso? Ele não é tão bonito assim. Porque eu estava alcoolizada. Isso é. Às vezes a gente está alcoolizado, né? Embriagado do dinheiro, da vontade de ganhar ali. E eu estava embriagado com aquela vontade de: eu estou ganhando muito dinheiro, mais rápido do que eu imaginava, como advogado. Então eu quero assumir um cargo, mas não era o meu sonho. E aí quando é que foi que eu descobri meu sonho? Nesse período que eu não advoguei, participei de vários movimentos, por exemplo, de pastorais, e um deles foi a Ronda Jovem, na igreja de Santa Terezinha, e eu comecei a ter contato direto com pessoas carentes, de comunidades carentes, levar comida, evangelizar a pessoa. E ali eu me sentia feliz, quando eu estava ajudando. Quando eu estava pegando aquilo que a sociedade me deu como estudante, a oportunidade que eu tive de estudar, a oportunidade que eu tive de fazer uma graduação em Direito na Universidade Federal, a oportunidade que eu tive de fazer um mestrado em Direito. Então tudo aquilo eu estava conseguindo devolver para a sociedade naquele momento, naquela forma de ajuda. Eu entendi que muitas pessoas vão ter as mesmas oportunidades que eu, que você, de estudar, de trabalhar, de ter cargo, de ganhar um salário bom, médio, alto. Mas a maioria não vai se importar com o cara que está na rua pedindo dinheiro. A maioria não vai se importar com aquela criança que está na esquina da Prudente de Moraes do McDonald's querendo uma moeda para lanchar. Você pode ser diferente. E foi ali que eu vi que eu podia ser diferente e que eu podia trabalhar com o que eu gosto para devolver para as pessoas que não tiveram essa oportunidade. E quando eu entendi isso, foi que fez sentido para mim. Por quê? Porque, Alan, como é que você consegue entrar animado em sala de aula, não sei o que, cansado? Porque eu não entro sozinho em sala de aula. São 50 crianças, 30 crianças que entram comigo. Porque são as 30, 40 crianças que eu ajudo. Eu não entro sozinho para fazer um trabalho na advocacia. São as crianças que estão comigo, que eu sei que eu posso ajudar se eu conseguir aquilo. Então eu tenho o meu porquê, ele me mostra. Então quando eu quero desistir,
quando eu tô sem saco, quando você é aluno que fica me aperreando todo dia e eu tô sem saco de te ajudar, ou de lhe responder, ou de dar uma aula boa para você, eu lembro, não é por mim, é por aquelas pessoas que eu me comprometi a ajudar. Então, por mim, talvez eu não faria, veja só, por mim eu não faria, mas eu faço pelos outros, que dependem de mim. Então, você pode ter um pai, um avô, um amigo, um namorado, um esposo, um marido que depende de você. Você pode ter a vontade de casar, a vontade de sair de casa. Então não faça por você, faça pelaquela pessoa que você quer casar e que você hoje não tem condições de casar, mas que se você trabalhar e ralar, você vai ter condições. Aquela pessoa, sua mãe, que te deu tanto, que você só pensa, só queria poder, por exemplo, dar uma casa melhor para minha mãe, dar um carro para meu pai. Então quando você não tiver vontade de estudar, você vai lembrar, eu não quero estudar para mim não é para eu passar na OAB não, é para dar o carro para meu pai. E aí você entende o seu porquê, e aí você passa a ver que você tem sonhos e não desejos, porque você tem um desejo de passar numa prova, mas você tem um sonho de dar uma condição melhor para o seu pai, para a sua família ou para as pessoas ali. E aí quando você compreende isso, você soluciona muitos problemas. E é por isso que estamos aqui, solução do seu dia. Tá certo, pessoal? Esse foi o mais novo episódio. Espero que tenham gostado. Se você está no Spotify, pode acompanhar no YouTube o vídeo, vários episódios em vídeos, que tem episódios anteriores também. Se você está no YouTube, você pode ir para o Spotify, se inscreva no nosso canal, deixa o like aí se você está no YouTube, tá certo, pessoal? Até o próximo episódio. Estamos juntos e até mais. Forte abraço. Tchau.